Sessão Legislativa, 29 de julho de 2013, segunda-feira, 15 horas. Agenda Legislativa, expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária número 51. Colocamos em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam com a dispensa permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Colocamos em votação a ata da reunião plenária número 51. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 51. Comunicações e convites, constando na agenda dos senhores vereadores. Proposições. Número de 28 proposições dos colegas vereadores. Comunicação ao plenário. Em votação, processo interno número 109 de 2003, da autoria da vereadora Cláudia Planeta e outro. Solicita a reserva do veículo oficial da Câmara de Vereadores a fim de participar do encontro sobre finanças e economia solidária que acontecerá dia 18 de julho deste ano na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, com início às 8 horas e término no turno da tarde. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos ao orador do grande expediente. Inscrito para hoje, vereador Alberi Grando, bancada do PDT. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de até 30 minutos. Meu prezado presidente, Márcio Tassi, demais vereadores que se encontram na sessão de hoje, imprensa aqui presente, uma saudação especial aqui à minha assessoria, ali o Luiz Zangão, a minha chefe de gabinete Fábio, o meu assessor jurídico, o Ramiro Grande, que por acaso, e não por acaso é meu filho, e um abraço especial à Daiane, que veio assistir hoje aqui, me prestigiando nesse grande expediente. Eu tenho dito, Padre Wilson, que esse é um espaço muito importante do vereador. É quando o vereador tem o direito de ocupar essa tribuna por 30 minutos, trazendo um assunto que ele acha que é importante. Hoje eu vou trazer um assunto que eu acho que é importante. Assim esperamos. Ao mesmo tempo quero fazer também um convite aos nobres vereadores. Meu caro Rufo, aqui presente, o Padre Wilson, Dalalana e o Gleison. Muito obrigado pela presença no início da sessão. A mas minha com também, certeza oi. serão presentes logo aqui. Ah, e o Alex, que estava aí também, que já saiu. E a mesa, não precisa nem dizer, porque a mesa sempre está presente, né? Saudação especial a vocês. Mas o assunto hoje, meus amigos, é cooperativismo. Cooperativismo. A mesa está presente como sempre, né? Eu já de antemão peço desculpas àqueles que conhecem bem o assunto. E peço até que quem conheça o assunto, peça a parte, no microfone da parte, nós, com todo prazer, concederemos esse espaço. Mas eu falo em cooperativismo essencialmente por 3 motivos hoje. Primeiro, porque sou adepto, como médico, ao cooperativismo. O cooperativismo, na verdade, faz uma proposta, e eu agora mesmo estava falando com o nosso vereador do PCdoB, Alex, dizendo que o cooperativismo faz uma proposta entre o capitalismo e o comunismo. Então ele achou engraçado isso. Mas é mais ou menos por aí, Alex. Vamos ver se nós concordamos até o final. Segundo motivo que me traz aqui falar sobre cooperativismo é que eu sou um cooperado. Eu faço parte da Unimed, que é uma cooperativa de serviço médico. Faço parte da Sicredi, que é uma cooperativa de crédito. E faço parte também da Crediplan, que também é uma cooperativa de crédito da classe média.
Então, sou um cooperado, defendo o cooperativismo, por isso estou aqui falando sobre esse assunto. E terceiro, porque eu participei em Farroupilha no dia 28 de junho, representando esta casa, o vereador Isamar, lá onde tivemos um encontro de lideranças gaúchas que falavam sobre cooperativismo e o parlamento gaúcho, a Assembleia Legislativa, se encontrava lá em Farroupilha, pelo menos o representante da Assembleia, discutindo esse assunto. E eu fui representando essa casa, a convite, diga-se passagem, não tirei diária, viu, Dalalã? Vereador, não tirei diária para ir a Farroupilha, viu? Então, aí, nesse encontro, eu tive o prazer de conhecer a Frente Parlamentar Gaúcha de Cooperativismo. E vim de lá com a proposta de criar nessa casa uma resolução que criasse também aqui, o vereador Rupa, a nossa Frente Parlamentar de Defesa do Cooperativismo. E essa era a minha ideia. Mas quando cheguei de volta aqui, a minha assessoria, minha competente assessoria, e agora tem a Sinara, também faz parte ali, hoje nosso público aqui é grande, né? Principalmente nos assessores, estamos prestigiando, né? Cheguei aqui e descobriram para mim, que já existe essa resolução nessa casa. Quer dizer, a Frente Parlamentar de Defesa do Cooperativismo, meu caro vereador Gleison, já existe nessa casa. Está desativada, mas ela existe. Então, aquela proposta que eu tinha de criar... Desativado ou não está utilizado? Basta reativar essa frente parlamentar. E a minha proposta hoje, vindo aqui na tribuna, é o convencimento dos pais, vocês, em fazer parte dessa frente parlamentar. Ok. Então, A Assembleia Legislativa, na sua frente parlamentar, tem a chamada FRENCOP, Rio Grande do Sul, tem como presidente o deputado Heitor Schupp, que me parece que é do PSB, o padre Wilson, né? Tem como vice-presidente o deputado Pedro Westphalen, PSD ou que é um PSB? deputado médico também, e do Partido Popular, do PP, do partido do nosso amigo Marcos, que representa o seu vereador. E como secretária, a deputada Marisa Fórmulo, que acho que é do PT, do Partido Isamar, não é isso? Nosso partido. Nosso, porque eu faço parte também Da coligação, do mas governo do Estado, tá do PT, louco. tá certo. A Elda está nos prestigiando hoje também, que a Elda também nos ajuda eventualmente. Mas qual é a finalidade, alguém há de perguntar agora, dessa frente parlamentar de defesa do cooperativismo? O nome já está dizendo. É uma Essa frente frente. se propõe estimular a prática do cooperativismo na sua sociedade, mas principalmente trazer junto aos parlamentares o que é o cooperativismo, o que propõe o cooperativismo. Então, difundir o conhecimento dessa forma de sociedade é uma forma de associação, de se associar, defender os interesses das cooperativas do Rio Grande do Sul, junto ao Executivo Legislativo. Essa frente fará a defesa do que for encaminhado pelo Executivo que trate das cooperativas, ou de uma proposta de um vereador que fale sobre cooperativismo. Essa frente fará a defesa disso, evidentemente, desde convencido que é importante essa defesa. E estimular também o aparecimento de mais cooperativas. Mas, afinal, estamos falando em defesa do cooperativismo, o que é uma cooperativa? E se buscarmos a história um pouco, voltaremos para lá em 1980, por aí, na Inglaterra, em Rochdale, em Manchester, onde alguns tecelões, quem fabrica tecido, e vivíamos justamente numa época onde o capitalismo era desenfreado e faziam com que esses operários nessa indústria não usufruíssem bem daquilo que produziam. Tinha um patrão, né, muito carrasco, e
existia muita gente intermediando o seu negócio, fazendo com que eles sentissem mal naquilo que produziam. Aí surgiu essa ideia, que queriam então, em princípio, eliminar o patrão e eliminar o intermediário. Trabalhar para si, fazer um trabalho para si. Essa era a ideia. E aí se definiu, naquela época já, que a sociedade teria que ser uma empresa autônoma, formada e dirigida democraticamente por seus sócios, para desenvolver uma atividade econômica, no caso ali, então, a produção de tecidos, em benefício de um grupo que eram os operários tecelões, né? Eliminando o intermediário. Essa foi a definição lá em 1980 e alguma coisa, bastante tempo, vereador Jaquim. Então, tem que ser autônoma. Então, tem autonomia. Não está ligado a qualquer setor, nem público nem privado. É contra o centralismo, é contra o oligopólio, o monopólio e contra a tutelagem. Não está tutelado a ninguém. Tem autonomia. Democrática, era uma empresa democrática, porque quem decide tudo na cooperativa são os sócios. Se reúnem por voto direto e aberto, sendo que cada um dos sócios tem direito apenas a um voto, independente do capital que tenha dentro da sua empresa, tem direito a um voto unicamente, e faz uma gestão dita autogestão, porque se dirige a si mesmo. Tem um estatuto próprio, cada cooperativa tem o seu estatuto, que normatiza a ação, então, dos cooperados. Tá aí o conjunto. Exerce a atividade econômica produzindo alguma coisa. Por exemplo, uma ação cooperativa de produto, produz soja, nozes, pecan, vou dar um exemplo. Trabalha essa produção e ela, a própria cooperativa, vende essa produção, industrializa e vende. Pode ser uma cooperativa de prestação de serviço. O maior exemplo é a Unimed, a nossa Unimed. Quer dizer, você vende um plano, os próprios médicos dirigem a cooperativa, usufruem daquilo que esse plano traz, dentro de um valor pré-estabelecido. Cada um recebe, então, a sua consulta, o seu procedimento cirúrgico, através daquilo pré-estabelecido, e sobra sempre alguma coisa. E essa sobra, no final da gestão, no final do plano, é dividido igualmente entre todos os cooperados, de acordo com a produção de cada um. Aí está a grande diferença em uma proposta onde se socializa tudo. Aí é socializado, mas de acordo com a produção de cada um. Se eu produzir 1000 consultas, dando exemplo da Unimed, no final, e outro produz 10.000 consultas, na divisão da sobra, o vereador Lucas, eu vou ter direito a uma parte de as 1000. O outro teve 10.000, vai ter direito a uma parte de 10.000 consultas dessas sobras. Atividade econômica, eu estou falando então, e tem mais a cooperativa de empréstimo. É uma cooperativa onde várias pessoas se reúnem, conseguem um empréstimo mais barato, ou igual a qualquer outro empréstimo, mas dividem entre aqueles que querem o empréstimo, sem aqueles juros exorbitantes, muitas vezes, quando se busca uma linha de crédito numa entidade onde tem um dono que vai ficar com o lucro. Da mesma maneira, a cooperativa de crédito, ela no final também divide as sobras. Se eu aplico nessa cooperativa de crédito, Sicredi, por exemplo, aqui em Iguaçu, sou um aplicador ali, no final do ano, se sobrar alguma coisa, e sempre sobra, é dividido igualmente entre as pessoas de acordo com a sua produção. Sócios, como eu falei, quer dizer, não tem patrão. Eles queriam eliminar o patrão, eliminaram. Quem manda, na verdade, é um conselho administrativo, e esse conselho escolhe, estou falando da Unimed, porque é o que eu participo mais,
um coordenador, um presidente, queria chamar, um vice, um superintendente. E na nossa Unimed aqui com a Sunda, e não estou fazendo propaganda Unimed, estou como exemplo, esse presidente só pode exercer uma única vez a presidência. Pois troca. Grupo, então, são pessoas dentro do universo maior e que têm uma mesma atividade, ou agricultor, ou de habitação, ou de pescadores, tecelões, enfim, e médicos, dentistas também. E eliminando o intermediário, porque esse intermediário não existe. Não tem quem compre o produto e revenda. Esse é eliminado. Não existe intermediário. Essa é a definição de um cooperativo. Fora disso, não é cooperativo. Quer dizer, um grupo que se reúne para criar um grupo, criar uma empresa que usufrua de lucro, não é cooperativa. Pode chamar companhia limitada, sociedade anônima, é o que for, mas não é uma cooperativa. Cooperativa tem que ter Incorporation, esse tipo de corporation, No Brasil, corporação, incorporação. nós temos hoje em torno de 7.500 cooperativas, no Brasil como um todo, que reúnem 7.800.000 cooperados. E isso é regido por uma lei 5.764 de 1971, portanto a lei antiga, e mais outra lei, a lei 7.231 de 84. E essas duas leis estabeleceram qual é a política nacional de cooperativismo. No Rio Grande do Sul, existem 527 cooperativas, precisamente. São 2.140 cooperados, ou melhor, 2.140.000 cooperados, e emprega ou dá renda para 52.000 pessoas. Eu pedi que coloque ali a folha 11, esse documento que veio inicialmente da frente parlamentar, está lá. Cooperativas. E ali mostra então as 527 cooperativas, só que eu não estou conseguindo ler quantos é de cada ramo, mas vocês podem enxergar. Né? Cooperativa de consumo, cooperativa habitacional. Agronegócio acho que é maior. Quantos cada um? A folha 12 agora, por favor. A folha 12 está nos mostrando é, 2.143.399 Associados. são associados. Está dizendo aqui, são cooperados, mas associados então. Então nós temos isso, no Rio Grande do Sul, isso. Quer dizer, nós temos 2 milhões. A definição não está legal de mesmo. são associados às cooperativas e a folha 13, 52.482 pessoas, né, usufruem das cooperativas, vivem graças ao que ganham nas cooperativas. Bom, existe então existe patrão e empregado. Vários tipos de cooperativas, de acordo com a atividade que essa cooperativa opera. Tem cooperativas de agricultores, onde o agricultor classifica, processa o produto do setor primário, aí o vereador Rui conhece muito bem isso, e comercializa o produto já industrializado. É diferente, por exemplo, do encher o porão do navio com soja e levar para o exterior para lá ser industrializado soja e depois comprarmos o óleo aqui no Brasil. A cooperativa faz outra proposta. Dentro da medida do possível, que se faça aqui o processamento e industrialização do produto, e não vender o produto primário. Eles acumulam o produto todo e fazem óleo. Vocês, ela oferece ao usuário, então, o serviço dos cooperados. Então, o cooperado se associa ou não à cooperativa, médico, dentista. E essa cooperativa, então, recebe um recurso que vai pagar o que o cooperado trabalhou, como eu falei antes. Uma parte fica de sobras, que vai se dividir no final do período, como eu falei, ou se cria alguns fundos.
dentro da própria cooperativa divide seu recurso. Um fundo de ensino, de passeio, de lazer, enfim, é um fundo existente dentro da cooperativa para ser usufruído pelos cooperados. Tá, e o investimento? E a cooperativa de Fundo crédito, de que eu falei para investimento. vocês, Não financia os seus associados a preço, digamos, abaixo do mercado. E também no final do período, o que sobrou é dividido em partes iguais, de acordo com a produção de cada um. Quer dizer, não tem um chefe, um banco patrão, que fica com todo o lucro. Vocês, acompanhando os finais de período, vocês veem ali o que aqueles bancos, principalmente os bancos não ditos estatais ou mistos, os bancos privados, não vou dar o nome deles aqui para não fazer propaganda para banco nenhum, você sabe qual é que é o lucro que eles têm sempre. Pois bem, esse lucro, se tu é da Sicredi, não estou fazendo propaganda da Sicredi, estou mencionando, vai ser dividido contigo também. Tu vai ser patrão, então, daquele recurso que tu usufruiu, que tu pediu emprestado, que tu emprestou para a tua cooperativa. Eu vou pedir agora que passe um vídeo. Bom, eu falei em 3 cooperativas, tem várias, tem 11, 12, 15, de acordo com o trabalho de cada um. Eu vou pedir que passe agora um vídeo, são exatamente 4 minutos, que vai nos explicar então, e vai clarear mais algumas coisas para os vereadores. O cooperativismo sempre fez parte da vida e da cultura dos gaúchos. É um sistema que une desenvolvimento econômico e bem-estar E social. dele chimarrão para esquentar a alma. Que sempre fez parte da tradição gaúcha, contribuindo para a construção de um estado mais forte e desenvolvido. O cooperativismo é uma conjugação de esforços. Cooperar é participar. É uma forma diferente de viver. É ajuda mútua. A essência necessária para que a sociedade exista. Utiliza os meios de capital exatamente para produzir resultados, para agregar renda e o bem-estar das pessoas e suas comunidades. Cooperativismo e cooperação é a união dos trabalhadores. O que vale é a integração ou a interação entre as pessoas. União coletiva. Cooperativismo é dinamismo, é integração. Cooperativismo é a energia entre as pessoas. Isso é cooperativismo, solidariedade. Cooperação dá um sentido de trabalhar junto com o outro, trabalhar com o companheiro. Por isso a palavra tem 2 Os, cooperar. Vamos todos juntos cooperar, traga toda a sua força e um pouco de sabedoria. A força das cooperativas no Rio Grande do Sul movimenta a economia do estado e traz novas oportunidades e perspectivas de crescimento. Contribui para o desenvolvimento, a inclusão social e a qualidade de vida de milhões de gaúchos. Milhares de empregos diretos e indiretos são criados por cooperativas. Elas movimentam bilhões de reais a cada ano e estes recursos permanecem no estado. Se tem emprego, essa é uma das tem razões empregado, do cooperativismo é estar porque cada vez chefe mais tem. presente nos produtos e serviços que os gaúchos consomem. Tem chefe, tem dono. A cooperativa, Vários. ela te dá apoio, tanto na hora do investimento, que recebe toda a tua produção. Produtor novo, agricultor que queira começar, o jovem, a cooperativa incentiva, ela financia. O cooperativismo, nós temos que ter, não como só em todo o Rio Grande do Sul, ou quem sabe em todo o Brasil, para fortalecer o meio rural. Porque se fosse uma empresa privatizada, uma empresa, aquilo demora muito até ter essas assistências, né? Então uma cooperativa, ela é formada na redondeza dos associados, né? Então ela responde rápido uma cooperativa, dá oportunidade de trabalho, abre as portas. Foi a única maneira, no meu caso, de resgatar uma identidade, ter uma identidade própria, para ter um endereço. Se eu não tivesse, na verdade do cooperativismo, eu não teria um endereço fixo. E quando o cidadão não tem um endereço fixo, não tem uma identidade própria. Cada vez mais, gaúchos como seu Egídio associam-se ao sistema cooperativo e são beneficiados pela sua força.
E o Sescope-RS, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul, tem papel fundamental nesta história. Com forte atuação, o Sescope contribui para o desenvolvimento do cooperativismo em todas as suas instâncias. Em parceria com as cooperativas, o Sescope-RS vai continuar trabalhando para tornar essa força cada vez maior. Porque valorizar o cooperativismo é tornar o Rio Grande ainda mais desenvolvido. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Sescope-RS, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul. Já falei também de alguns princípios do cooperativismo, mas vou mencioná-los rapidamente, que são 7 princípios, e que fora disso não é cooperativa. Pode chamar o que quiser, como eu falei, menos cooperativa. Primeiro, adesão livre e voluntária. Quer dizer, a pessoa, se fizer parte do grupo aqui, médico, dentista, agricultor, pescador, tecelão, ele querendo faz parte, não querendo não faz parte. É livre e voluntário. Mas se ele for daquele grupo e quiser, deve ser aceito. Gestão democrática, como eu falei, todos têm o controle. E 1, 2 ou 3 vão ser eleitos para dirigir a cooperativa. É democracia mesmo, pé da lei. Participação econômica dos sócios, cada um contribui uma parte. Os dividendos ficam para suas sobras, para ser dividido, ou aplicado em algum fundo que a cooperativa, em Assembleia Geral, achar necessário. Autonomia e independência, não tem subordinação com entidades públicas ou privadas, religião, partido, enfim, é autônoma e independente. Educação, treinamento e informação, todos os sócios recebem treinamento, existe inclusive um comitê educativo que ensina para o cooperado e as pessoas que estão junto com a cooperativa, que é uma cooperativa, o que ela se propõe fazer, passando sempre as informações importantes. Cooperação entre as cooperativas é fundamental. Qualquer cooperado, por exemplo, da Unimed, que for atendido no Brasil, em qualquer lugar, vai ser atendido por uma cooperativa chamada Unimed. Embora aquela cooperativa de São Paulo, Rio de Janeiro, seja autônoma e independente, mas a conta vem para a cooperativa de origem dele. Quer dizer, Passo Fundo, por exemplo. Ele nem toma conhecimento, está sendo atendido lá no Rio pela cooperativa, porque existe o chamado intercâmbio entre as cooperativas. Compromisso com a comunidade, por último, que as cooperativas desenvolvem programas na sua comunidade, defendendo um desenvolvimento sustentável. Todas as cooperativas prestam serviço à comunidade. Isso, senhor presidente e demais vereadores, eu queria apresentar para vocês hoje, que no meu ponto de vista é uma forma correta, ética e honesta de se ganhar dinheiro também, sem ter como fundo principal brigar pelo lucro desenfreado, como eu falei no começo para vocês. A maneira ética de se ter o seu próprio sustento. Pois não, padre? Vereador, quero parabenizar Vossa Excelência por trazer à tona essa questão do cooperativismo. Nós sabemos, o senhor citou os tecelões, 1844, aqui no Brasil se tem notícias já de 1610, com as reduções jesuíticas, já experiências. A cooperativa de crédito, hoje uma realidade, Sicredi, foi fundada por um sacerdote pensando em ajudar as pessoas a terem seus ganhos. Se a gente ligar isso com o grande expediente que a gente fez, o último, trabalhando na questão do consumidor, tem tudo a ver com esse tema que Vossa Excelência traz à tona. A forma cooperativada de produzir também, com facilidade, conduz à forma cooperativada do consumo e das relações, portanto, de responsabilidade que se estabelece. Então, é de grande valia essa sua contribuição nesse seu grande expediente. Quero parabenizá-lo e deixar o convite para que a nossa comunidade participe, porque o século XXI, ele será marcado por isso. Talvez seja a única forma de fazer frente
a essa voracidade do livre mercado que aí está devorando a tudo e a todos. Hugo Lisboa escreveu um texto há uns anos atrás, e o título, se referindo à esfinge grega, ele dizia: mercado, decifra-me ou devoro-te. E talvez o cooperativismo, como Vossa Excelência manifestou, seja uma saída ética de fazer frente a esta voracidade desenfreada do mercado. Está de parabéns, Vossa É a Excelência. expansão, é a evolução do capitalismo para o sistema privado. O sumário da história, mas é muito bonito. É importante dizer também que eu gostaria de formar essa frente parlamentar cooperativista, todos instituídos, e me proponho, caro vereador Tiaquinho, vereador Paulo Pontual, eu vou passar pessoalmente, falar com cada um, pedindo apoio para a formação dessa frente parlamentar do cooperativismo. E uma coisa importante, eu já lhe concedo o espaço, os princípios do cooperativismo foram criados lá em 1844, como o padre nos falou, quando se criou a primeira cooperativa. Houve uma pequena mudança em 1955, mas ela se mantém praticamente os mesmos princípios. Pois não, vereador? Eu agradeço a parte, vereador Alberi, e parabenizo pelo importantíssimo assunto que trouxe dentro do seu grande expediente. Realmente a gente tem uma caminhada pequena nesse processo e defende muito a questão do cooperativismo. Eu sou do Conselho Consultivo da Coprel e lá realmente é isso mesmo, ou seja, quem é dono são os associados. Também eu tenho acompanhado ali, tem o Cicred, um grande, importante exemplo também do cooperativismo. Coprel, Cicred. A Cressol, que é exemplo também da cooperação na questão financeira. A Unimed eu não sabia que era uma cooperativa. Recursos do governo federal e assim por diante. Então, eu parabenizo e tenho o meu apoio aí para criar essa frente do cooperativismo. Tranquilamente. Muito obrigado, vereador. E muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a oportunidade. Agradecemos ao orador do grande expediente. Passamos agora à comunicação de líderes. Primeira bancada inscrita, a bancada do PCdoB. Vereador Alex Neckel dispõe do tempo de 3 minutos. Boa tarde, colegas vereadores, colega vereadora, saudar todos aqueles que estão no plenário. Venho aqui nesse momento, vereador Patucci, lá no exercício da presidência, comandando os trabalhos desta Casa Legislativa, fazer uma manifestação, minha atenção ao conjunto de colegas que conversou e dialogou conosco desde sexta-feira, vereador Paulo Pontual, vereador Tiaquinho, vereador Paulo Neck, também sei que o vereador Sidney Ávila também compareceu lá para dialogar com os comerciantes da Avenida Moacir da Mota Fortes, que, conforme a matéria aqui do Jornal Nacional, foram surpreendidos por uma mudança bastante considerável ali, vereador Patucci, nessa via, uma mudança que a gente procurou ver em que momento ela efetivamente foi colocada, vereador Paulo Neck, o senhor que dialogou comigo no sábado ainda, e que faz parte dessas alterações aí que estão sendo promovidas no município a partir do chamado projeto do anel viário, vereador Dalalana. Foi aprovado, encaminhado financiamento junto ao BID, que visa dar uma alternativa, vereador Pedro Danelli, para melhoria da condição de mobilidade na nossa cidade. É óbvio que, infelizmente, isso tem sido, a gente tem visto no dia a dia, vereador Sidney, é que muitas vezes as alternativas que são pensadas pelos técnicos que aqui estiveram encontram resistência, encontram dificuldades na implantação, encontram problemas que a comunidade que lá está presenciando as mudanças não concorda com elas totalmente, não concorda com elas parcialmente. E nós temos que ser ouvidos, né, meu? Muitas vezes acaba construindo situações como essa que foi o que presenciamos no final de semana. O que deu? Mas a boa notícia é que tanto o secretário de Segurança Pública, Gilmar Teixeira, como a secretária Ana Paula do Planejamento, estão exatamente agora, nesse momento, vereador Dalalana, reunidos
para buscar alternativas que possibilitem uma solução negociada com a comunidade, que é o importante. Todos nós queremos uma cidade melhor, todos nós queremos uma cidade que evolua, vereador Patucci. Mas esse vídeo aí, cara, ó, seguinte. De segurança. Algumas coisas melhoraram, mas outras só escracharam. A opinião daqueles que constroem a renda e o emprego da nossa cidade, e que a opção, o parecer técnico, leve em consideração também a necessidade das pessoas. E a secretária ainda me disse que é obrigada a colocar, ela fazer isso daí, tem tempo ainda. Não pode um negócio desse. Como assim tem que fazer do jeito que eles querem? Estão ficando loucos? Fala se for possível, se for sob entendimento. No canal 16. Hoje eu não poderia deixar de me manifestar pela data transcorrida, celebrada neste final de semana, neste domingo, que homenageou duas categorias fundamentais da nossa sociedade e que também, como padre, nós estivemos à frente no bairro São Cristóvão, na paróquia São Cristóvão, que foi a grande procissão e festa dos colonos e dos motoristas. Não foi feriado. Nós temos recebido algumas manifestações muito bonitas, muito elogiosas às categorias homenageadas, que são os colonos e os motoristas. Temos recebido uma que outra também xingando, porque inclusive filhos de agricultores, de colonos, dizendo, podiam esperar sair o sol. Não, colono acorda de madrugada. Não tem nada que esperar sair o sol. Colono acorda de madrugada. Sair o sol para quê? Ele não pode abrir mão de sua história, de sua raiz. E tem o direito de se manifestar. E eu tenho dito de diversas formas. Tem muitas manifestações que acontecem pelas nossas cidades, que fazem muito mais barulho, muito mais baderna, muito mais confusão e estragam coisas. E ninguém reclama nada, e ninguém diz nada. Todo mundo acha bonito. Agora, quando os colonos e os motoristas abrem as buzinas, que são o convite a nós reconhecermos, dizer, olha aqui, nós estamos aqui, aquilo que você está comendo, lá tranquilo na sua casa, está sobre a sua mesa, fui eu que plantei. Fui eu que ajudei a Santa Mãe Terra a parir a tua saciedade. Eu ajudei o útero da Santa Mãe Terra, te dá o alimento, te dá o aconchego, te dá o carinho, te dá tudo. Para nós reconhecermos que o motorista, ele pega esse fruto desse parto bendito da Santa Mãe Terra e faz chegar de norte a sul, de leste a oeste, nesse país, nesse mundão de Deus afora. Então, quero como socialista, convicto, e mais ainda depois de ter escutado o grande expediente do vereador Aldemir, dizer e deixar aqui o meu registro como homem público de reconhecimento e de dizer que eu me curvo diante destas duas classes tão importantes. Se eu pudesse, eu colocaria eles todos, colonos e motoristas, num carro de bombeiros e desfilaria por essa cidade, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. Como se faz quando um time de futebol ganha qualquer outra coisa. E todo mundo acha bonito. Só que um time de futebol são 12. Nosso total e restrito reconhecimento e apoio. Muito obrigado. Agradecemos ao vereador. Próxima bancada inscrita, a bancada do PPS. Vereador Pedro Anelli dispõe do tempo dos 3 minutos. Senhor presidente, quero também compartilhar aí as palavras do Padre Wilson, vereador, me solidarizar também, Padre Wilson, pelo título do homem motorista ontem, que a gente tem aquela origem do motorista também, acho que nem, não é por causa disso também, eu tive ontem refletindo bastante ontem à noite, principalmente quando eu assisti aquela entrevista do Papa Francisco, o que ele dizia, matou a pau. O que ele falou foi muito importante, as pessoas que assistirem colocassem em prática isso, a solidariedade. As pessoas têm que saber que não é só nós, pensar só no eu. E hoje o que o mundo pensa, só no eu, não pensa no próximo.
Então, para mim, estando bom, tá bom. Agora, se o meu irmão, se o meu próximo não está bem, o problema é dele. Então, o Papa, ele pregou muito isso nesses dias que teve no país, aqui no Brasil. Acho que quem acompanhou e quem assistiu e quem ouviu as palavras, e principalmente nesse debate, realmente é de a gente parar, pensar e refletir. As pessoas têm que se unir mais, pensarem mais uma com as outras, se ajudar mais. E uma coisa que ele me chamou a atenção quando ele disse, né, que o ser humano, as pessoas, estão pensando muito no dinheiro, doutor Paulo, muito no capital, né? Sendo que aqui nós temos nesse mundo, é uma passagem nós temos aqui. Não adianta nós querer fazer muita coisa, deixar, porque nós não vamos ficar para sempre. Acho que o importante é viver bem com as pessoas, ajudar a ser feliz aqui, da maneira como nós podemos. Outra coisa que me chamou a atenção na entrevista do Papa, e é a verdade, a gente analisando, Padre Wilson, que hoje se concentra, os políticos, na verdade, ele fez uma crítica muito forte em cima disso, que se concentra o poder no centro, né? Que as periferias, as vilas, a agricultura, que as pessoas que estão praticamente em outros Pode países ser passando interpretado fome, né? dessa forma não são também. olhadas, não são vistas pelas lideranças, pelos políticos, por quem governa Porque a questão política também é quase uma casta, né, por um velho? geral isso. Acho que isso é uma coisa que ficou marcado. Eu acredito que quase essa uma passagem casta. do Papa aqui no Brasil, eu acho assim que foi de muita importância e as pessoas devem refletir nisso, nesse sentido. Eu acho que a igreja vai começar a mais colocar isso, as ideias do Papa, para que a juventude, nossos jovens, que são os nossos comandantes, nossos governantes, nossos políticos, nossos vereadores, nossos empresários, no dia da manhã, tenham consciência disso. O grande número de pessoas que acompanhavam, milhões de pessoas acompanhando o Papa, pessoas de todo o mundo, aqui no país, do Brasil, em todos os estados. Então, acho que isso me chamou muita atenção. Espero que as pessoas tenham aproveitado muito esses conselhos do nosso Papa Francisco. Próxima bancada inscrita, a bancada do PTB. Vereador Aristeu Dalalana. Vossa Excelência dispõe dos 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Passo Fundo, os amigos aqui presentes que estão prestigiando nossa sessão. Senhor presidente, eu briguei muito nos últimos anos a respeito da não criação da Secretaria de Segurança, porque na época, todo mundo sabe, ela foi criada para criar cargos. Mas dizia aqui, Paulinho, brigava com a gente, que era porque vinha recursos de APA na cidade de Passo Fundo. Não veio nada, tudo mentira. E agora, tudo que vai se fazer, se vai se pintar um cordão, tem que passar por uma Secretaria de Segurança, tem que fazer uma paz de segurança, uma lombada, e daí a burocracia torna as coisas que não tem viabilidade, não tem rapidez, não tem fluidez nas coisas que tem que ser feitas para o benefício do povo. Senhor presidente, aquela mentira bonita, esfarrapada, que foi esparramada nos jornais, panfletos, gastando dinheiro do povo, que se chamava de estamos fazendo o anel viário na cidade de Passo Fundo. Todo mundo pensou, quem tem 2 neurônios, só 2, só o Tico e o Teco para se fechar, já pensava que ia sair uma nova radial, que nem aquela que o Carrinho fez, um anel viário, que todo mundo pensou que era isso. Não, era uma piada para uma empresa milionária asfaltar 2, 3 vezes a mesma quadra, ganhar dinheiro do povo. Na verdade, era roubar o dinheiro do povo, essa é a palavra certa. Quem disser o contrário é porque gosta de quem rouba. E é obrigado, e pelo que foi dito na RBS, eles são obrigados a fazer, eles têm prazo para cumprir e fazer aquilo lá obrigatoriamente. Tem pouco movimento. Faz 6 anos que nós lutamos nessa tribuna e fizemos indicação para abrir aquela rua atrás do quartel, que não vai mexer em prédio nenhum, que só vai tirar um pedaço do muro, que não vai causar nada de errado para o meio ambiente. Não, mas daí também não. Daí também não.
Daí também botaram não, aquela rua no tal anel não viário. concordo. Olha, se o vereador Roque está aqui, ele ia dizer uma mesma. Faz parte do anel viário. A rua Lava Pés, que tem um trânsito enorme, com todos aqueles prédios, com aqueles negócios de medicina, tudo ali, uma buraqueira que não anda, se o cavalo andar ali, quebra a pata. Não pode passar nem carroça. Asfaltaram, tiraram o estacionamento e inverteram a mão. A rua ficou, senhores, só quem mora lá. A rua vem e dá no fundo do quartel. Ali era o lugar daquela rua, só ir pro lado do Boqueirão, pro lado daquela região de Carazinho, para tudo, que não precisa entrar na avenida. O que aconteceu com essa rua? Vem pro quartel e tem que voltar para a Avenida Brasil. Mas fizeram um anel para fazer o quê? Para o povo cair numa ratoeira, que é o trânsito da Avenida Brasil? Porque para Veracruz não vai, porque é contramão. Volta para o lado da Avenida Brasil, volta ali no Enave, volta ali no Fagundes, volta onde tem todo aquele tumulto, aqueles 4, 5 colégios com o Lotedrame, o pessoal se obriga a voltar para a Avenida Brasil. Então o cara que fez isso, me desculpe, entendeu? Esse tal de birga, essa tal de roubalheira, tudo que aconteceu, o cara era o cara mais burro que tinha na face da terra. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Próxima bancada, a bancada do DEM. Vereador Patrick dispõe dos 3 minutos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia, colegas da imprensa, inicialmente parabenizar o doutor Merigrando pelo seu grande expediente. Dando sequência aqui, vereador Patucci, quero continuar a fala que o nosso líder do governo aqui estava fazendo, o vereador Alex Necker, quando trata da questão da Avenida Moacir da Mota Forte, vereador Alex, no bairro Veracruz. E nós sabemos que Passo Fundo tem crescido a passos largos, é uma cidade que se desenvolve, uma cidade que está prosperando, e nós temos que parabenizar as administrações que passaram, a administração que está aí, mas principalmente os empresários da cidade, que têm uma visão empreendedora. E lembro-me que na campanha os empresários primeiros que pediam mudanças no trânsito, porque não conseguem andar com seus veículos, não conseguem se locomover. E discutiam, e há anos, vereador da Lalana, nós falamos do MIT. Projeto este, vereadora Cláudia, vereador Sidney Ávila, que não foi assinado pelo prefeito Luciano. E a própria fala de vários vereadores desta casa, da administração passada, vereador Marcos, solicitavam que os projetos fossem dados continuidade da administração passada. E é o que a atual administração... Nesse caso, porque está sendo obrigada, pelo que a secretária disse. Do passado, que estava assinado, está sendo cumprido agora. Sim, mas é praticamente obrigado. Respeitando, então, o contrato, o BID, por mais que a atual administração, Luciano e Juliano, não concordem, vou repetir, com algumas coisas que foram feitas, mudanças que estão planejadas, mas está respeitando o que foi acordado. Não, está sendo obrigado a fazer, porque tem... de planejamento, que é o Renê Seconello, pelos técnicos, a secretária falou, pelos técnicos do BID. E agora tem que ser cumprido todo o custo. Nos deparamos com esta polêmica na rua Moacir da Mota Forte. Quero dizer e tranquilizar a todos os colegas que o prefeito Luciano, com muita tranquilidade, vereador Alex, nós falamos sobre isso, amanhã estará recebendo uma comissão de moradores do bairro Veracruz, desta área de empresários, para então com eles, representantes da comissão de moradores, da PGN, técnicos do BID, juntos poder conversar. E tenho convicção e a certeza que o prefeito Luciano é muito flexível e ele vai achar uma solução que seja boa para os munícipes que transitam naquela região e querem a melhoria, e também para os empresários que ali estão. Fazer uma reversão. Não querem o estacionamento retirado. Se vai tirar parcialmente de uma parte ou de outra, eu não sei. Eles já receberam, eles não têm que obrigar a ser feito. E com o prefeito, os moradores... Eles vão ganhar se não fizer, pô. Agora, nós temos que ter muito cuidado. Passo Fundo cresce, para finalizar, senhor presidente. Passo Fundo cresce. As melhorias vão ser separadas pela frente. Senão nós vamos continuar sendo uma cidade do interior pequena. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Próxima bancada, a bancada do PT.
Mas as mudanças têm que ser coerentes. Vocês adoram falar, os vereadores adoram a palavra coerente Cumprimento a todos os colegas. e aí é uma coisa que tem que ser extremamente coerente também. Cumprimento o presidente Aguimar, presidente. Caramba. Quero dizer que participei da festa São Cristóvão no domingo, Padre Wilson. E estava muito lindo. Mais de 5.500 motoristas desfilaram. E eu quero prestar aqui a minha homenagem aos colonos, aos agricultores. Um planta, colhe e outro transporta. Essa riqueza, o alimento. E essas duas classes unidas é que fazem a riqueza desse país. Mas é muito engraçado, né? Aqui, os vereadores de situação vêm a essa tribuna e tudo que é ruim do governo passado, eles falam. Eles não falam o que é bom. Aliás, o que é bom eles assumem como deles. Ah, não. Dizer Pronto. que o anel viário É uma bosta. é uma porcaria, só faltou falar essa palavra. Mas é uma bosta. Ora, a administração DIP, em 2005, pegou essa cidade falida, quebrada, sem dinheiro, sem recursos, com 6 milhões de dívidas. E deixou 11 milhões na Codepa. 5 milhões. E entregou com arrecadação de 425 milhões. Não fez mais do que obrigação. Projetos andando, 1.000 vagas da educação para esse ano. Não fez mais do que E o obrigação. brete da Presidente Vargas, que era malhado aqui, nunca mais se falou. Será que está funcionando o brete? Que no começo era uma porcaria também, que era dito aqui. Que era uma roubalheira. A cidade melhorou. Mas é a evolução natural das coisas, meu querido. Não fez mais do que obrigação. Chamando toda hora o pessoal para trabalhar. Agora nós vimos aqui o pessoal da situação só falando. É óbvio que uma mudança no trânsito. Se critica para poder corrigir. Caramba, vai deixar coisa podre lá, ninguém vai falar, ah, fez coisa boa, não vamos reclamar. Santa Terezinha. No começo todo mundo criticava. E na época, os vereadores de oposição, que agora são situação, eram os que mais criticavam, batiam aqui na mesa. Agora não falam mais, porque está funcionando. Funcionando o quê? Então, essas coisas é que às vezes nós ficamos pensando, sinceramente, é falta de não ter o que falar. É óbvio que lá, nesse instante, está dando as modificações do trânsito, está dando complicação. Mas aos poucos a comunidade vai se ajeitando. Na obrigação, né? Porque a bosta vai estar lá. Mas os projetos foram deixados prontinhos. O dinheiro foi buscado, passou pelo Congresso, foi aprovado porque tinha recursos. Agora está feito, agora não dá mais para mudar, não dá mais para reverter. É assim que funciona. E trouxe recursos para a cidade. Fazem na marra. Fizeram na marra. Próxima bancada, a bancada do PMDB. Vereador Paulo Neckel, dispõe dos 3 minutos. Que vídeo que faz o... Colegas vereadores, faz o aplique dele a pau de arrasto. Presente, famílias que nos acompanham pelo canal 16. Deus falou, Mãe Santa Terra. Esta Mãe Santa Terra, Deus, que nos traz o alimento dos lares nossos aqui da cidade. A pena que quem nos traz os motoristas, que ontem foi homenageado, são muito judiados. Judiados pela falta de segurança nas estradas, e principalmente pela falta de estradas para esta cidade. Agricultores, com a maior falta de segurança dos últimos tempos. Famílias sendo assaltadas lá no interior, no seu estabelecimento, na sua granja, na sua chácara. No final de semana mesmo, em Bela Vista, simplesmente levaram 2 carros, arma, dinheiro e deixaram os proprietários de mão amarrada. Apenas esses que transportam, esses que trazem o alimento até nossos
nossa mesa, né, sejam tão maltratados nesse nosso país. Quinta-feira estive em Porto Alegre, junto ao DAIA. Fomos muito bem recebidos, juntamente com a comissão de moradores de Bela Vista, para tratar, vereadores, da questão da linha Unisul, que transita por dentro daquela obra, aquela estrada que foi asfaltada da 324 até o distrito de Bela Vista. Os ônibus da Unisul, da dona Unisul, da velhota Unisul, João Pedro, quando o nosso querido e eterno colega Júlio Rosa falava nessa tribuna, a velhota Unisul, ela simplesmente quer impor de cima para baixo isso, o povo mostrou na rua e não vai aceitar mais, né, que ela faça todo o contorno por dentro do distrito de Bela Vista e não ocupe somente aquela parte do asfalto. Em 15 dias, certamente nós teremos uma resposta positiva, resolvendo aquele grande problema que foi criado pela velhota Unisul. Obrigado, senhor presidente. Agradecemos. Próxima bancada inscrita, a bancada do PDT. Vereador Ávila fará uso da palavra, os 3 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos assiste aqui no plenário da Câmara e também aqueles que nos assistem pelo canal 16, eu estava ouvindo a manifestação do vereador Alex Necker, Canal 16. que é o líder da bancada do governo nessa casa, e vendo a grande iniciativa do prefeito Luciano Azevedo, de voltar atrás e voltar a abrir o estacionamento na Avenida Moacir da Mota Forte. Que grande ideia! Porque na frente da casa dele, ele tinha botado estacionamento dos dois lados. E só impediu o estacionamento dos comerciantes da Moacir da Mota Forte para frente. E eu procurei de manhã ver com o Seconello, que foi secretário de Planejamento, o vereador Isamar. E ele me disse que o projeto foi enviado para o BID para poder captar o recurso. Não tinha ainda o engenheiro de trânsito nominado para fazer as adequações. Que gambiarra. O cara caiu de paraquedas. Foi um engenheiro de trânsito de paraquedas. Aí sim propondo as adequações. Mas que elas, a qualquer momento, podem ser modificadas. Não existe uma exigência do BID para que impeça que se abra o estacionamento na Moacir da Mota Forte. Pode sim o executivo colocar estacionamento dos dois lados e voltar a ter as vagas que aqueles comerciantes, esse final de semana, tanto ficaram preocupados. E eu acompanhei as 2 reuniões e pude ver ali a preocupação com a queda do movimento daquele grande comércio daquela região. Até eles propuseram que se fizessem um estacionamento rotativo naquela área. Então está aqui o mapa. Não tem estacionamento pelo projeto do BID, nem na frente da casa do prefeito e nem do outro lado da rua. Então tem que voltar atrás sim. Tem que reverter. Tem que abrir as vagas de estacionamento. Vamos levar o carro àquela aonde? comunidade a ter aquele comércio pujante da Grande Veracruz, ao qual eu tenho orgulho nessa casa de representar. E dizer que ninguém roubou dinheiro do BID. Ninguém roubou dinheiro do BID. Ninguém roubou dinheiro do BID na administração passada. E que as melhorias estão acontecendo, estão sendo executadas e vai melhorar ainda muito a nossa cidade e a nossa comunidade de Passo Fundo. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima bancada, a bancada do PP. O vereador Paulo Pontual dispõe dos 3 minutos.
cumprimentar o nosso presidente, cumprimentar os nossos vereadores, a nossa vereadora, comunidade que nos assiste, TV Câmara, funcionários da casa, e dar os parabéns ao vereador Grando pelo grande expediente e até mesmo pelo tema abordado, os parabéns. Um tema muito importante e que inclusive foi trabalhado por mim em cooperativa familiar e que pode contar com o vereador Pontual para que a gente possa elaborar esse projeto cooperativo que o senhor tem aí em mente. Pode contar conosco, vereador. Eu quero poder discutir um assunto aqui, ó. Existe na cidade, e tiveram até o meu gabinete, os funcionários da prefeitura reclamando da questão do empreendimento do par da Planaltina, alegando, vereador Paulo Neck, de que estava havendo algumas situações da nossa Secretaria da Habitação e que não estava contemplando alguns funcionários públicos e que teria sido feito de uma maneira não correta e nem honesta pelo nosso prefeito Luciano Azevedo. Quero deixar bem claro aqui que essa situação, houve um acordo na gestão anterior, vereador, que 30% dos espaços do Par da Planaltina seria para funcionário público, certo? E houve, na primeira chamada, não houve o número suficiente de funcionários públicos para fazer parte desse grupo dos 30%. Houve a primeira chamada, a segunda chamada, isso foi informação do secretário da Habitação, e hoje está aqui nas minhas mãos, e quero deixar bem claro que a determinação quanto os 30% dos espaços para os funcionários públicos, inclusive eles estão reclamando de que esses foram incluídos CC, inclusive os cooperativados, não foi feito na gestão do prefeito Luciano Azevedo. Essa comissão determinou de que tanto o CC como os funcionários cooperativados também teriam o mesmo direito dos funcionários públicos. Isso não foi feito pelo governo Luciano. Então eu quero dizer assim, ó, está aqui nas minhas mãos, para poder... 5 minutos de líder da bancada, presidente. Concedido, vereador. Eu quero deixar bem claro aqui, ó, que houve 37 no todo de funcionários públicos contemplados no Par da Planaltina. Nesses 37, existe 29 funcionários públicos e 8 funcionários, 8 CCs, que inclusive foi uma determinação do Conselho Municipal da Habitação no governo anterior. Então isso não faz parte da nossa decisão. Não faz parte, quero deixar bem claro, de que isso não é verdade o que me vem até o meu gabinete, que estava havendo uma situação diferenciada. Então quero deixar bem claro, os funcionários públicos, isso aí não é determinação da Secretaria da Habitação, do governo Luciano Azevedo. E, inclusive, alguns funcionários públicos não conseguiram ser contemplados pela questão do projeto encaminhado pela Caixa, que existe uma regulamentação e que tem que ser cumprida. Essa é a colocação sobre esse espaço. Colocado pelo secretário da Habitação, vereador Paulo Neto. Sei que o senhor está com uma cara de discordância, mas eu quero lhe dizer assim, ó. Então, o secretário me informou, certo? Então, quero dizer aqui para vocês assim, ó. Outra situação, essa situação da retirada do estacionamento do projeto do BID em diversas ruas da nossa cidade. Na 15 de novembro, na Vida Rio Grande, na Presidente Vargas, tá? E na Veracruz. Então, quero dizer assim, ó, está realmente havendo uma reunião para que nós consiga reverter essa situação para aqueles empresários. Existe um trabalho nas nossas vilas que é o quê? Levar também para fora do centro da cidade o faturamento dessas empresas. E com essa retirada do estacionamento vai dificultar claro. que essas empresas... A cidade tem que expandir, querem focar no centro da cidade. Nas nossas vilas possam dar querem crescer só para cima, tem que crescer para os lados também, pô. Quero deixar bem claro para os vereadores do governo anterior de que esse projeto não foi feito pelo governo Luciano e que em nenhum momento o governo Luciano deixou de dialogar
e simplesmente se interessar para que possa ser revertido essa situação dentro do nosso município. Temos certeza, vereadores, de que isso pode ser sim analisado e ser mudado algumas coisas. Tem que reverter, tem coisa que tem que reverter, não adianta. O profissional contratado pelo governo anterior para fazer essas mudanças. Caiu de paraquedas. Então também os vereadores também têm que aceitar e admitir de que o profissional contratado para fazer essas alterações não foi um profissional com qualificação, porque não dialogou com nossos empresários. Não dialogou nem com nossos empresários. Nem com o empresário, nem com a população que circula, não conversou com ninguém. Impôs aquilo, mas o cara caiu de paraquedas. Que intermédio do secretário de Segurança Pública, intermédio do prefeito Luciano Azevedo, vereador Padrinho, eu tenho certeza que agora os nossos vereadores que faziam parte do governo anterior, que não venham aqui contar vantagem, fazer reunião com os nossos empresários e botar a culpa no nosso prefeito Luciano Azevedo. Conceda uma parte dele. Parabenizar sua fala, vereador Paulo Concal, e deu para notar agora que depois que perderam a eleição, o discurso mudou. Mas nós temos muita tranquilidade, o prefeito Luciano está muito tranquilo, vai sim apresentar uma proposta seguindo a sua fala àquela comunidade e vai resolver. Agora, não dá para dizer uma coisa que foi assinada, renegar aqui na tribuna como foi feito agora. Isso é uma vergonha para esse parlamento escutar isso. Obrigado, vereador. Eu gostaria de conversar também assim, ó. Semana passada, nós tivemos uma discussão, uma conversa aqui sobre a questão da segurança pública. E não tinha em mãos, o vereador Pietanello comentou inclusive, eu não tinha em mãos aqui um número de homicídios dentro da nossa cidade. Semana passada, vereadores, era 26 o número de homicídios dentro do nosso município. Agora passou para 28. E o nosso Papa fez uma fala, vereador Wilson, muito bem construída, muito bem esclarecida, no que se refere de que a mídia brasileira só trabalha nos fatos quando os fatos interessam, e trabalha também, a mídia trabalha nos fatos que é cotidiano da nossa vida, questão de segurança pública, questão de saúde pública, e nós estamos tão acostumados com o não cumprimento pelos nossos governos dessa situação, que cai no esquecimento. E o Papa foi muito feliz quando disse, temos que rever os assuntos que não são simplesmente o cotidiano da desgraça e da infelicidade e falta de segurança do nosso país. Nós temos que rever isso como situação que nós temos que mudar e não simplesmente que nós temos que aceitar. Muito obrigado, presidente. Encerrada a comunicação de líderes, passamos à comunicação de vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador Marcos da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, funcionários da casa, telespectadores do canal 16 da NET, senhoras e senhores presentes. Primeiramente quero parabenizar o Dr. Alberi Grande pelo grande expediente e parabenizar o dia do motorista ontem, que a gente tem que saber que se o motorista parar, o Brasil para. Tá bom. Mas, senhor presidente, eu venho levantar a questão aqui sobre o estacionamento da Avenida Moacir da Mota Fortes, na Grande Veracruz, que eu faço parte também, Sidney Ávila, da Grande Veracruz, e me somo junto a ti para lutar pelo acontecido da semana passada, que se foi técnicos do PID, engenheiro, entendeu? Foi incompetência que fez isso e a administração que aceitou isso, Sidney. Se é que foi a passada, incompetência da administração passada. Porque, primeiramente, eu acredito assim, a gente, não vai fluir o trânsito, não vai multiplicar em nada, é 2 quadras, só que é 2 quadras do comércio da Grande Veracruz. E eu digo uma coisa aqui, ó, nós todos, vereadores, temos que sensibilizar e mudar a história lá, gente, porque não vai mudar nada no trânsito, entende? Não vai mudar nada no trânsito. Já levou a parte de um segundinho, ó. Só que, porém, eu acredito que o nosso prefeito, Luciano Azevedo, entende? Vai ser inteligente e ele é morador do local, entende? E eu acredito que ele vai solucionar o problema da melhor forma possível para todos, que não pode ficar sem o estacionamento, porque as 2 quadras do comércio da Grande Veracruz e Passo Fundo. Não é o momento. Quer dizer que eu me somo junto também, Sidney, entende? E acredito que todos os
21 vão se somar junto a nós. Não tem um prédio de É muito estacionamento. bem da cidade, é muito bem da Grande Veracruz. Eu lhe dou uma parte. Vereador Marcos, quero ser rápido e objetivo, que só foi colocado no projeto do BID não ter estacionamento dos dois lados da Macia da Mota Forte para poder mostrar para eles o que ia ser feito. Mas as alterações de sinalização é com o executivo. Quem tem que alterar não é o DIP que tem que voltar aqui, não é o Seconello que é a secretária de planejamento. Tem que ser a atual Mas a imposição, a secretária. Tem que ser assumida. A secretária disse na RBS. Se ele conquistou recurso para melhorar a infraestrutura da cidade. Agora, a questão de adequar a parada de ônibus, faixa, sinalização, é essa administração que tem que fazer. Obrigado, Dona Paz. Mas, complementando aqui, eu acredito que o nosso prefeito Luciano Azevedo vai ser inteligente e vai usar do bom senso e vai fazer o que for bom para todos, no caso que ele é morador da região. E para complementar, senhor presidente, eu tenho outro assunto sobre segurança e trânsito do nosso secretário Gilmar Teixeira Lopes. Só quero lembrar ele que no dia 28 de maio nós tivemos na escola Alberto Pasqualini, na Santa Maria, na rua Aspirante Gêner, e até o momento nós se comprometemos de fazer a sinalização para a segurança dos alunos lá, e não foi feito ainda, secretário, entende? Vamos cumprir com a palavra, é fio do bigode, secretário. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Márcio Tassi. Desista. Vereador Márcio Patu, solicita o primeiro secretário que ocupe a presidência para que eu possa usar a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos prestigia no canal 16, comunidade que nos prestigia na tarde de hoje. Eu tinha preparado 3 assuntos aqui para que eu pudesse fazer minha manifestação, fazer um relato da nossa visita na última quinta-feira à Secretaria da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, também com relação à visita do Papa e à nossa recente procissão de São Cristóvão, mas eu quero entrar nesse assunto com relação às alterações da sinalização, que já foi bastante comentado, gerou alguns passes, né? Disseram do DIP, disseram do Luciano, mas eu também fui mencionado aqui, acho que pelo vereador líder do governo, o vereador Alex, quando assumi a Secretaria de Segurança Pública, as questões do trânsito ficam atinentes à figura do secretário, porque ele é autoridade de trânsito, o secretário de Trânsito Público é autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito é aquela definida pelo Código de Trânsito, vereador Patrick, que tem toda a competência e habilidade para fazer qualquer alteração de trânsito, qualquer alteração. E vejo os senhores... Aonde? Ele chega aqui, cai de paraquedas, ele pode fazer alteração sem estudar, sem... Quer dizer, ele diz que estudou, mas ele não tem a vivência da cidade. Fazendo uma proibição de uma rua, proibição de estacionamento, isso tudo decorre da autoridade de trânsito, que no caso do município de Passo Fundo é o secretário de segurança. Eu já fui autoridade de trânsito durante 14 meses, sei dessa responsabilidade, sei que a minha palavra naquele momento era a palavra final sobre tudo aquilo que acontecia no trânsito. E eu queria apenas deixar essa reflexão. Eu vejo que o governo está com essa boa intenção de fazer esse diálogo com os comerciantes, que nem tudo é absoluto, nem tudo é absoluto. Acho que num diálogo, numa gestão... Só o governo do PT, que eles fazem tudo para ser absoluto. Eu não consigo compreender como é que 2, ou 1, ou 3, ou 4, não é só o caso da Moacir da Mota Fortes. Nós fomos procurados por comerciantes hoje da 7 de setembro, que também tiveram o estacionamento parcialmente retirado, com abaixo assinado. Nós nos comprometemos a levar o secretário Gilmar Teixeira Lopes para que nesse conjunto de negociações pudessem ser revistos. Eu acredito que nós não vamos ter um impasse maior ou ter uma justificativa para toda negativa, vereador Patrick, que nós não pudéssemos, então, fazer valer a palavra da autoridade de trânsito do município de Passo Fundo, que no caso é o secretário de segurança. Então, esse esforço da administração do diálogo acho que é bem-vindo. Também eu peço agora ao líder do governo, o vereador Alex, se puder colocar na pauta dessas reivindicações. Já estou indo. Lá pelas 10 e pouco.
daquela quadra entre a Nascimento Vargas, ou melhor, entre Eduardo de Brito e a Rua Uruguai, também tiveram parcialmente retirados. Lembrando que o projeto, ainda descendo a administração passada, sim descendo, como os recursos que foram utilizados também descenderam. Conclui, Excelência. Mas é essa provocação que eu quero fazer aqui para que nós pudéssemos então, usar a figura da autoridade de trânsito do nosso município, a figura do secretário de segurança, para que essa gestão ela possa ser melhorada. E aí sim, não só os contribuintes, os comerciantes, que evitasse o prejuízo, vereador Paulo Neck, vereador Paulo Pontal, desculpe, mas vereador Paulo Neck também, e que nós pudéssemos então fazer isso o quanto antes. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Passamos agora à comunicação de vereadores. Vereador João Pedro Nunes. Chega na tribuna que já está com 2 pontos, pelo menos. Eu gostaria que voltasse o tempo normal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, escutava atentamente, assisti atentamente os vereadores que antecederam essa tribuna. Há algumas coisas que o pessoal se entende, outras se entende, que a cidade ela surgiu há 8 anos atrás, mas eu ainda volto a dizer que a cidade tem 156 anos, né? Construído por homens e mulheres, gestores e vários gestores qualificados. Né? E aí entro rapidamente na questão do diálogo. O Papa deixou uma mensagem fantástica ao Brasil e ao mundo, o diálogo. A principal palavra. E vejo que um projeto de execução, que é do PIMES, dá os estouros nas pontas aqui, dá um estouro lá quando bota 2 faixas amarelas lá, dá um estouro aqui. É sinal que algumas coisas não foram feitas a contento, que a comunidade não foi ouvida. E que a comunidade tem que ser ouvida nesse momento que está pintadas as faixas de amarelo, tirando 3 quadras de estacionamento dos 2 lados. E que essa casa está atenta. E é claro que tem que se dizer nessa tribuna que o contrato assinado não foi deste governo. E é claro que tem que dizer nessa tribuna, meu líder do governo, de que o governo que está aí é Luciano e Juliano. Né? Temos sim, eu tenho certeza de que o prefeito Luciano e Juliano estão aí estudando esse grande projeto, que é um grande projeto, né? Contratado consultores com grandes valores, né? Estão aí estudando para viabilizar e dar equilíbrio às ações, à preocupação daquela região da comunidade que é a Avenida Rio Grande. Tenho certeza que há uma preocupação e eles estão, nesse sentido, nesse momento, havendo uma discussão com esse grande grupo aí. Tá? Mas nós temos que ter um equilíbrio quando nós vemos nessa tribuna. Né? Cada um fez do seu jeito, do seu modo, da sua melhor forma, ao seu tempo. Agora está aí Luciano e Juliano. Temos que trabalhar sim com o diálogo e a participação da comunidade. E eles têm o perfil nesse sentido. O gestor tem que ter esse perfil para dialogar com a comunidade, construir uma alternativa para aquela região da comunidade. Por outro lado, a comunidade de Passo Fundo vai se tomando consciência de que passou de uma cidade pequena e passou para uma cidade de médio porte a grande porte. Né? Veio a industrialização, veio a tem essas limitações. Né? Enfim, trouxe o desenvolvimento, mas trouxe seus problemas também. Então, nós temos que ser conscientes, estar junto, Poder Legislativo, Poder Executivo, para dar soluções a esses pequenos problemas que acontecem com grandes interesses públicos que acontecem com a comunidade quando o gestor tem vontade e olha para o futuro. Então, acredito sim no prefeito Luciano e Juliano, para que vão resolvendo e dialogando com a comunidade e vendo também um ponto de compreensão da sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, o vereador Isamar Oliveira. Senhor presidente, cumprimento todos os colegas vereadores, vereadora Cláudia, demais presentes, telespectadores da TV Câmara.
Começa hoje o prazo para as inscrições da Faculdade de Medicina Campus Passo Fundo da Universidade Federal. São 40 vagas e é importante divulgar isso. Então, aquele que está em casa, aquele que está nos assistindo, que pretende fazer medicina de graça, através do governo federal, são 40 vagas, e as notas do Enem, as últimas 2 notas do 2011, 2012, equivalem, poderão ser escolhidas. Mas está no site, é só procurar e ir atrás o quanto antes. Bom, quanto a projetos e não projetos, se critica aqui bastante o governo anterior, que o projeto é do governo passado, e eu pergunto, qual é o projeto depois de 6 meses desse governo? Vamos falar, é isso que eu espero. Com relação ao Par Planaltina, aqui falado pelo vereador Paulo Pontual, queria dizer também que é um projeto do governo passado, que são cerca de 200 famílias que lá serão alocadas. O programa Minha Casa Minha Vida, muito lindos apartamentos, os prédios, uma localização fantástica. E lá tem alguns critérios. E os critérios não foram feitos pelo governo passado, mas sim por uma composição de pessoas, de conselhos, e também tudo transcorre através dos critérios da Caixa Federal e aí mais. Então, um dos critérios são, o primeiro critério de todos é que o salário, na época, o valor a ser recebido não podia passar de R$ 1.395. Se a família ou o cidadão que estava inscrito, a esposa, passasse esse valor, já estava fora. Mas é mãe, chefe de família, casais com filhos, cota para deficiente, cota para idosos e cota de 30% para funcionários públicos. Essa situação dos 30% para funcionários públicos foi colocada esse critério pelo Conselho de Habitação. Não foi o Conselho de Habitação que disse qual é a família que tinha que ir para lá, sim as cotas, 30%. Então o valor era R$ 1.395. Se o funcionário público ganhava além disso aqui, já estava fora. Então nós temos que esclarecer esses pontos. Mas foi mais uma contribuição do governo anterior para o governo atual. São 200 famílias que lá vão residir e residir bem. E que foi tudo todo governo faz. Não existe um governo que não tenha feito alguma coisa. É o trabalho do governante fazer. Próximo orador, o vereador Gleison Consalter. Vossa Excelência dispõe dos 3 minutos. Quero saudar o senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora Cláudia, Nilma, a comunidade que se faz aqui presente no plenário nessa tarde, todos os telespectadores do canal 16 da NET que nos acompanham nesse momento. Eu não poderia, nesta segunda-feira, usar esse espaço, primeiramente, para exaltar a nossa tradicional festa de São Cristóvão, Padre Wilson, vereador Tchequinho, Rufa, aonde a cada ano que passa essa nossa tradicional festa vem aglomerando cada vez mais pessoas, nossos amigos motoristas, os nossos amigos colonos. Foi mais um dia muito especial, onde pude presenciar e acompanhar essa procissão, vendo milhares de motoristas presentes nessa festa. Quero saudar a todos os funcionários também que trabalharam para que todos os nossos colegas motoristas e colonos pudessem usufruir da melhor maneira possível, num domingo belíssimo. Agradecer também aos párocos daquela comunidade, o Padre Wilson, o Padre Rudimar também, porque há tempo já que vem se destacando na nossa paróquia. Eu falo porque sou residente de lá, acompanho muitas celebrações também, né, Padre Wilson? E a gente tem que se destacar assim, não é puxação de saco nenhuma, até porque a gente vê o resultado na prática. Eu há mais de 20 anos moro naquele bairro e acompanho como era a paróquia São Cristóvão antigamente e atualmente. Então, posso dizer com muito fundamento que a cada ano que passa a festa está brilhantemente
E vem sendo demonstrado isso na prática, no interior da Paróquia São Cristóvão, no seu exterior, que vem se destacando cada vez mais. Então, quero saudar mais uma vez todos que participaram, todas as pessoas envolvidas nessa procissão da festa de São Cristóvão. Parabéns a todos. Quero destacar também aos demais colegas vereadores que receberam já esse folder, uma programação da Semana de Passo Fundo, onde vai começar no próximo dia 1º até o dia 7 de agosto, comemorando os seus 156 anos, né, vereador João Pedro, e aonde vai ser realizados mais de 40 eventos a partir do dia 1º. Então, tem que se destacar em comemoração à nossa cidade de Passo Fundo, aí, que a cada dia, independente de governo A ou governo B, vem se destacando, vem crescendo, diga-se de passagem, e isso que é o principal. A gente quer ver uma cidade cada vez mais produtiva, cada vez mais se destacando, e é isso que vem acontecendo. Então, quero convidar a todos agora, a partir do dia 1º até o dia 7, para que possam presenciar nos diversos pontos da nossa cidade essa programação em função dos 156 anos da nossa cidade. Muito obrigado. Não, de nada. Próximo orador inscrito, o vereador Hernani Leimer. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Gostaria de encaminhar à mesa diretora desta casa um ofício solicitando, então, através da mesa diretora desta casa, a gravação e transcrição do pronunciamento, então, do vereador Sidnei Ávila, no espaço destinado nesta tarde. Obrigado, senhor presidente. A mesa recebe, só no encaminhamento, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, telespectadores da TV Câmara. Eu queria usar esse espaço hoje, senhor presidente, para uma reflexão, comentários aqui, já que a gente representa o município, mas também fizemos parte do nosso estado. Uma constatação esse fim de semana me levou a fazer algumas colocações nesse momento. Nós estamos aí nos deparando com lutas, praticamente guerras em cidadezinhas vizinhas aqui, no que diz respeito à demarcação de terras indígenas, tomada de terras de colonos, reforma agrária, MST, que são movimentos legítimos que nós somos a favor. Sim, só que os loucos ficam em cima do muro. Não venha prejudicar território e terras de pessoas que já utilizam essas terras. Os loucos ficam em cima do muro, eles não querem se meter para não perder votos, eles querem os votos dos dois e não se metendo. Colocado em áreas que sejam áreas improdutivas. Mas constatei esse fim de semana, senhores vereadores, um dado que me chamou a atenção e que me traz aqui nesse momento na tribuna para fazer uma análise. Há 2 anos atrás, senhor presidente, na BR-386, Passo Fundo, Porto Alegre, na localidade de Nova Santa Rita, quem chegava Passo Fundo, Porto Alegre, à esquerda, tinha uma grande cidade de lona de sem terra. Não sei se os senhores lembram. Ou seja, próximo a Porto Alegre, à esquerda, tinha uma cidade de lona de 100 a 150 famílias que comiam às custas do governo, eram alimentadas pelo governo ali, visando obter terras. E o que houve? Depois de 1 ano e meio de busca para conseguir a sua área de terra, o governo desapropriou no outro lado da estrada, no outro lado em frente, uma área de terra onde foi colocado lá Movimento Sem Terra, implantação do projeto de colocação de agricultores. Está lá a placa ainda. Mas o que me preocupa, senhor presidente, que 2 anos depois, vereador Paulo Neck, ontem, nesse fim de semana, eu tive que ir a Porto Alegre, rápido, e até parei na localidade e conversei com algumas pessoas que estavam por ali. Gostaria de pedir meus 5 minutos de liderança do partido. Concedidos 5 minutos de comunicação urgente, vereador. Mas, padre Wilson, o que nós observamos ali é o seguinte, essa é a minha reflexão que eu faço aqui. Assim, as 150 famílias ficaram naquelas casas de lona ali durante 1 ano e meio. Crianças em mau estado, em péssima higiene, em péssimas condições de saúde. O governo desapropriou a área na frente, onde, como eu já disse, colocou lá o assentamento. Fez colocação de rede de água e luz, loteou os terrenos e colocou lá, a princípio, os moradores sem terra que estariam à esquerda da ABR.
Hoje, Padre Wilson e senhores, tem 2 anos depois, tem 2 ou 3 casas de moradores que foram assentados lá, a área toda foi transformada num capinzal, num capim. Sumiram de lá os moradores sem terra. Então a minha preocupação, a minha análise, aquela terra foi desapropriada de um agricultor que utilizava aquela terra como produtiva. Criação de gado, plantações, era ali na ocasião uma lavoura de arroz. A minha preocupação aqui, Padre Wilson, é que nós somos todos a favor de uma reforma agrária orientada. Só que eu me perguntei o seguinte, mas aonde que está as 150 famílias que ali foram disponibilizados terrenos para eles morarem e praticarem a sua função de agricultor sem terra? Hoje não tem mais ninguém, os senhores são convidados para lá olhar. Está só a placa de assentamento do MST. Tem 2 ou 3, ou no máximo 5 casas lá, e a capoeira da altura desse balcão aqui. Então ele pergunta o seguinte, existe um controle no que se diz respeito a esse assentamento de colonos sem terra? Eles fazem volume, a minha né? indignação é, nós temos que ter em mente, nós teremos a condição de tomar as terras de agricultores que estão há 150 anos trabalhando na terra, tirar essas terras desses agricultores para botar índios que nunca tiveram o hábito de trabalhar em terra. São nômades. Aí eu me Índios são perguntei nômades. assim, mas que dele o controle, a Todo mundo sabe disso, é fiscalização histórico. desses assentamentos. Esses assentamentos têm condições físicas para existir, um ambulatório médico, prestação de serviço médico, ou é, Padre Wilson, apenas alguma coisa para iludir, chega lá, larga o povo dentro daquela área, não dá assistência nenhuma. Então nós vimos hoje, 2 anos depois, uma área de assentamento totalmente erradicada, não existe mais, está lá. Quem quiser ir está lá, é só chegar em Nova Santa Rita à direita, está o local lá onde eles moravam antigamente, alguns resquícios de barracos velhos, de lona, e o lugar onde eles foram colocados, não existe mais ninguém. Mas então, o que é a administração, o acompanhamento no que diz respeito a resolver o problema do sem terra no nosso estado, no país? Isso é a política demonstrada como uma política de... Sim, eles apoiavam porque eles faziam volume de voto. É uma pergunta que eu me faço, até onde nós vamos ficar nessa situação, cobrindo o sol com a peneira? E na verdade, não, está sendo feito assentamento para o MST, mas que dele o acompanhamento desse pessoal não tem. Tá lá, e fácil porque está na beira de uma BR, na 386, que dá para qualquer ir lá olhar, fotografar e trazer. Ou seja, ali foi um assentamento de colonos sem terra. E hoje não tem mais nada. Então essa é a minha preocupação. Na verdade, é uma constatação que eu fiz, e eu acho que nós temos o dever de comentar isso aqui, Padre Wilson. Que a nossa função não é só falarmos de rua, eu acho que isso aí está correto. Acho que nós somos os pequenos início da política do nosso país, parte de nós somos o mais importante, que um colega falou aqui, nós somos que entramos diretamente em contato com o povo. Senador, deputado, não é tão, mas nós estamos no dia a dia. É uma reflexão que nós fizemos, até onde está sendo feito corretamente esses assentamentos. É a minha preocupação, e eu acho que fica aqui a minha preocupação também no que diz respeito ao futuro da resolução de desalojar agricultores com suas famílias que estão nas suas terras para transformar em área de inclusão indígena. Eu acho que o índio tem condições de ter terra, mas tem que ser uma terra que não seja uma terra produtiva para que eles possam ficar no habitat dele e não usufruirmos de terras que são de proprietários
de ancestrais Agrônomo e não, se eu familiares fosse um agricultor, eu tomava atitude medieval, né? Eu jogava sal na terra para não produzir e ainda botava fogo na plantação. Vai querer pegar tudo pronto. Quero saudar aqui o nosso presidente, exercício Márcio Patucci, as lideranças comunitárias que nos fazem presente, também a nossa presidente da Associação Loteamento Santo Antônio, faz um ótimo trabalho, bom tê-la aqui na sessão, prestigiando o trabalho dos vereadores, Dona Fátima. Dizer que, quero iniciar aqui, esse curto espaço de tempo que nós temos, 10 minutos acaba se tornando pouco espaço em dias como hoje, que teria muita coisa para relatar da semana passada. Mas quero trazer aqui umas falas, e durante a passagem do Papa Francisco pelo Brasil, na verdade, nós nos orgulharmos muito de ser católicos, de termos essa participação, essa crença religiosa. O Papa está devolvendo os católicos aquela busca que muitos procuravam dentro da igreja, que é a busca da humildade. Então, algumas falas aqui do Papa que me chamaram muita atenção, gostaria de repercutir na sessão. Algumas até, eu, como todos conhecem, já fiz protocolei um projeto para um dia contra a homofobia e também já falei muitas vezes aqui em defesa dos direitos civis da comunidade, segmentos LGBT, dos homossexuais aqui da cidade. E muitas pessoas criticaram, e olha, temos o Papa agora. O Papa diz aqui, ó, homossexuais não devem ser julgados ou marginalizados. Também uma outra fala do Papa, o segmento dos homossexuais deve ser integrados na sociedade. O direito de exercer sua fé a procura de Deus é para todos. O homem deve ser honesto e transparente. Uma grande gostou dessa frase, né? De humildade é uma fala que o Papa também faz, que não podemos pecar nos achando superiores a outras pessoas. Nós somos igual a todas as pessoas, de carne e osso, independente de situação essa é a maior mentira da história da humanidade. De credo, de religião, de orientação sexual. E quando o Papa fala isso, mostra que a igreja estava precisando de uma pessoa com essa visão, com essa humildade, que queira discutir alguns dogmas da igreja, mas que também respeita a igreja como instituição, se dizendo filho da Igreja Católica. Também queria, aqui no segundo momento, ter discutido dogma falar de um problema que se tem na cidade, muito sério. A gente recebe pessoas buscando a poda e corta de árvores no município de Passo Fundo. Nós encaminhamos o devido processo à Secretaria de Meio Ambiente, e eu tenho o processo do início de janeiro, vereador Paulo Neckel, que não andou, está parado, a árvore não foi cortada e a árvore acabou caindo em cima de uma casa de uma senhora que tem baixa renda, cuida de 8 filhos, está hoje com licença saúde pelo INSS, e o município se isenta disso, já que foi a omissão dele por não autorizar a poda e realizar essa poda que aconteceu isso. Então, devido a esse e outros pedidos, muitos pedidos que acumulam do nosso gabinete, que a gente leva até a Secretaria de Meio Ambiente, eu realizei um pedido de informação, que solicita informação sobre o corte e a poda de árvores, sobre o tempo que leva para o setor. Já concluí. Era uma árvore exótica ou nativa? O processo sabe qual é a diferença? Secretaria, e no retorno desse pedido de informação, é federal, não é espero municipal. Que seja logo, tem pedido de informações que eu ainda não recebi o retorno, eu vou protocolar nessa casa uma minuta de um projeto que eu tenho em mão, que dispõe sobre os procedimentos relativos aos casos de indenização de danos materiais causados por queda de árvore no município de Passo Fundo. O município deve fazer sua competência, se não o faz é omisso, então deve se responsabilizar. Essa é a nossa busca. E vamos protocolar esse projeto assim que termos as respostas. Vereador. Obrigado. Okay. Encerrada a comunicação de vereadores, passamos à pauta. Solicita o senhor segundo secretário que faça a leitura dos projetos constantes no dia. Pauta. Em primeira discussão prévia, projeto de lei complementar número 08 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, cria a zona de uso especial para a ampliação do Hospital São Vicente de Paulo. Projeto de lei complementar número 09 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, cria a zona de uso especial para a área
de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Projeto de lei número 91 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que regulamenta a Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Poder Executivo Municipal, estabelecendo procedimentos e outras providências correlatas para garantir o direito de acesso à informação. Projeto de lei número 92 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que regulamenta no âmbito do município de Passo Fundo o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006 e da outras providências. Projeto de lei número 93 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a concessão de incentivos econômicos e fiscais à empresa Centenário Cavacos e Serragens Limitada, com base nas leis número 3.276 de 97, 3.340 de 98, 4.360 de 2006. E ainda em segunda discussão prévia, projeto de lei complementar número 07 de 2013, de autoria do vereador Alberi Grando, que altera o artigo 150 da Lei Complementar número 203 de 2008, Estatuto do Funcionalismo e da outras providências. E ainda o projeto de lei número 90 de 2013, de autoria do vereador Márcio Patucci, dá o nome de Avenida Gilson Graziotin ao logradouro público inominado localizado no lugar denominado... Quando é que uma rua vai ter meu nome? Pinheiro Torto, conforme matrícula e mapa anexo no nosso município de Passo Fundo. Está lido os projetos constantes na pauta, senhor presidente. Passamos à discussão da pauta. Senhores vereadores. Apenas um vereador inscrito. Encerrado, então, as inscrições para a discussão da pauta. Vereador Alberi Grando. Bom, como eu já... Foi a hora que eu cheguei, eu não vou assistir o que eu já ouvi. Foi a hora que eu cheguei Mais vereadores? no negocinho lá. Tentar aproveitar bem os 30 minutos que tem direito agora. Isso aí. Eu venho aqui na tribuna, senhores vereadores. Goodbye. Tô indo embora, tô chegando aí. Cheguei aí agora em pouco. Olha ali na frente. Copombos, na Lei Complementar número 07/2013. Ou melhor, alteramos o artigo 150 da Lei 203 de 2008. O que nós propomos aqui, senhor presidente, mais vereadores,